Então a solidão, ela já é notória. Ela é como uma nuvem que está anunciando que vai vir uma grande chuva por aí. Vai vir. O que eu e você precisa fazer é achar um abrigo para essa chuva não pegar eu e você desprevenido. Chegamos no capítulo número 2 dessa nossa série que estamos estudando. A série A Desconstrução Humana e a Causa das Redes. Vale lembrar que se você está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, você precisa assistir o vídeo de número 1 para você entender o contexto do texto a qual estamos inseridos aqui. O primeiro vídeo já foi gravado, esse é o segundo e o terceiro que vai vir com a conclusão. Então, se você não entender algumas coisas desse vídeo, você precisa assistir o primeiro. Pois bem, vamos para o vídeo então. Hoje vamos falar do capítulo 2, que é o efeito. Qual é o efeito de tudo isso? O efeito de tudo isso é o individualismo vai deixar você deprimido. Porque na ascensão da IA, da inteligência artificial, o individualismo vai reinar. Muitas pessoas vão querer reinar sendo individuais, usando apenas a IA, pensando e passando para os outros que é ela que está fazendo. Ou seja, a IA faz o trabalho e ela fica com o mérito. Então ela vai se achar por algo que não fez. Isso é as redes sociais. É você ter um sucesso, mas esse sucesso não é atribuído a você porque você não pagou o preço para ter ele. Mas alguém fez o trabalho por você. E aí você ganha um mérito por causa disso. E isso vai inflamar o seu ego e vai fazer com que você seja mais individualista. Vale lembrar também que estudos apontam que quando a Super IA for criada, não é à toa que está tendo essa corrida pelas terras raras, pelas energias limpas, o Donald Trump querendo anexar a Groenlândia, a China também correndo, porque quem dominar e criar a mega inteligência artificial vai dominar o mundo. Isso é um fato que precisa ser entendido, debatido e você precisa se preparar para tudo isso. Então, existe uma estimativa que aproximadamente 2 milhões de pessoas vão perder os seus empregos convencionais por causa da IA. Então, com isso acontecendo, a gente vai ter um problema para resolver, um problema social. Porque a IA vai fazer o trabalho que elas faziam antes. E isso é a revolução que está vindo por aí. O individualismo vai deixar muitas pessoas deprimidas, porque uns vão bater no peito e falar: eu tive a capacidade de entender a evolução, estou surfando, estou bem, e outras pessoas vão ficar depressivas, vão pedir até a morte, vão correr até a morte, porque não sabem mais o que fazer. O trabalho não necessariamente significa apenas o recurso que você recebe por fazer aquele trabalho. O trabalho traz consigo significado. Existem pessoas que é feliz fazendo o que faz. E com essa nova evolução que está vindo, pessoas vão deixar de ser aquilo para o qual ela encontrou o sentido dela, que era o trabalho. Você consegue imaginar o efeito catastrófico que está vindo aí? Então você precisa imaginar, você precisa se preparar e você precisa criar uma contenção para que isso não pegue você desprevenido. O que é isso? Isso é a causa do seguro. Você já parou para pensar no princípio do seguro? O princípio do seguro é: você paga não querendo usar, mas se precisar usar, você vai usar. Ou seja, resumindo em poucas palavras, você espera o melhor, mas está preparado para o pior. Esse é o princípio do seguro. E com tudo isso posto na mesa, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já está emitindo um alerta dizendo que a próxima epidemia está chegando aí. E pasmem, a próxima epidemia que a OMS está falando que está vindo por aí é a epidemia da solidão, das pessoas que vão viver uma vida solitária. Agora, vamos parar para pensar juntos. Estamos vivendo na era da informação, onde qualquer informação que você quer, você dá um Google e o Google traz para você essa informação. Agora veio a IA. A IA não só apenas traz a informação para você, mas ela traz já mastigada.
ela já traz o trabalho feito para você só fazer o Ctrl V e o Ctrl C, copiar e colar. Então, você consegue perceber a evolução de tudo isso? Existe um benefício de você descobrir algo. Existe o benefício de você trabalhar para ter algo. E a IA vai roubar tudo isso. A IA vai estar roubando a sua essência de ser humano. E isso vai deixar você deprimido. E isso vai deixar você triste. Isso não é eu que estou falando. Isso são os especialistas da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, a solidão, ela já é notória. Ela é como uma nuvem que está anunciando que vai vir uma grande chuva por aí. Vai vir. O que eu e você precisa fazer é achar um abrigo para essa chuva não pegar eu e você desprevenido. E como vamos fazer isso? Fica até o final desse vídeo que eu vou passar para você algumas informações de pessoas que eu estudo, que eu leio para chegar nesse princípio. E com tudo isso a gente vai estar vivendo uma distopia. A gente vai estar vivendo um mundo ilusório. A gente vai estar vivendo em um mundo extremamente virtual. E com tudo isso, a sua essência como ser e como humanidade vai se esvair, ou vai sair. Aí eu me lembro de um texto que Paulo escreveu lá para Timóteo, dizendo que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão mais os prazeres, mais qualquer outra coisa do que a Deus. E Deus, ele preza pela sua humanidade, porque a palavra diz que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra diz Jesus, o Filho do Homem, tem essa referência. Jesus, Deus, entrou no nosso mundo e ele foi homem, viveu como gente, porque ele precisava ser gente para entender gente como gente é. Então Jesus veio aqui, entrou no nosso mundo, viveu como gente, experimentou nossas dores, se alegrou com as nossas alegrias, sofreu, chorou, por isso que ele conecta conosco, porque ele passou. É como aquela história do aquário, o cara falava com o peixe nunca entendia ele dava comida para o peixe, mas o peixe nunca entendia. Até que ele, indignado, foi conversar com um amigo, e o amigo falou, é claro que o peixe não vai te entender. Por quê? Porque você é um ser humano e um peixe é um peixe. O peixe só vai te entender quando você deixar de ser um ser humano e se tornar um peixe. Aí ele entendeu que Deus não era compreendido na mente humana, por isso que Deus veio, Jesus veio, se despiu de toda a sua majestade, se reduziu a um ser humano só para se conectar conosco. Agora vem a IA, uma criação que está tentando tirar e fazer essa ruptura do ser que habita em você. E você vai ver isso de camarote ou você vai fazer alguma coisa para conter esse avanço e brindar você, a sua casa e, lógico, a sua família? Becando, onde você tirou tudo isso, dessas coisas que você está falando? Bom, tudo que eu estou falando aqui, gente, é pesquisa. Tá? Eu não vou ser um louco de falar coisas que eu não estudei. A princípio, eu estou com um livro aqui do Yuval Harari, que ele escreveu. Esse livro aqui foi publicado no ano de 2018, ou seja, a IA ainda não tinha aparecido, mas o historiador Yuval já estava falando sobre ela e sobre os perigos que ela apresenta para a humanidade. Então, eu estou tirando esses estudos a partir de livros e de artigos que eu leio de pessoas que pensam sobre isso, sobre a humanidade. Agora, resumindo tudo isso aqui para você entender. Então, resumo para ficar mais didático esse nosso vídeo aqui é, primeiro, o individualismo vai deixar você mais deprimido. A OMS está falando que com isso vai vir uma nova epidemia com a solidão. Muitas pessoas vivendo uma vida solitária na era da informação, na era do mundo digital, onde você tem milhares de seguidores, de inscritos que te acompanham, mas mesmo assim você se sente sozinho, ou seja, você vive uma solidão. E terceiro, vamos viver uma distopia, ou seja, algo ou alguém vai controlar a sua vida. Agora, quem é esse algo? Ou quem é esse alguém? Aí eu deixo para vocês pensar e
contribuir com a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo, onde vamos fazer a conclusão e onde eu vou trazer ferramenta para você se preparar para tudo isso que está chegando aí.